paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 10, verso 9, ele diz assim: a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois com a boca se faz confissão para salvação. Então, se você quer passar a eternidade com Deus, o caminho é Jesus. O próprio Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer passar a eternidade nos céus? O caminho chama-se Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje eu quero passar para vocês a ordem dos eventos escatológicos, como a Bíblia desenrola todo esse cenário dos finais dos tempos. Então, primeiramente, são os sinais que antecedem o arrebatamento. Alguns já se cumpriram e outros estão em andamento. Segundo Mateus, capítulo 24, versos de 5 a 12, ele fala assim, que haveria falsos cristos, se cumpriu. Falsos profetas, se cumpriu. Guerras e rumores de guerras, se cumpriu. Nação contra nação e reino contra reino, se cumpriu. Fomes a todo momento, pestes a todo momento, terremotos também. Perseguição religiosa é o que mais acontece. Multiplicação da iniquidade, é só você olhar o cenário do mundo atual. Esfriamento do amor, também nós vivemos isso. Então, estes sinais já se cumpriram. Em Marcos 13, verso 12, diz de filho contra pais e pais contra filhos. É só você ligar os noticiários e você vai ver a todo momento pai matando filho, filho matando pai. Em Lucas 17, versos 26 a 28, diz que será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. O que aconteceu nesses dias? Muita maldade, violência e manipulação genética. Em Lucas 21, 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e no mar. Se você estudar um pouco sobre os eventos na natureza, você vai ver que o sol ele sofreu alteração, a lua ela teve as luas de sangue, as eclipses, o mar ele já deu seus tsunami. Então tudo isso são profecias que haveriam de se cumprir antes do arrebatamento e estamos vivendo este cenário. Posso dizer que já se cumpriu de alguma maneira. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 3 a 4, fala do levantar do anticristo, da apostasia e da reconstrução do templo de Salomão. O levantar do anticristo, nós estamos vivendo este cenário. Hoje o mundo pede um governo global. A apostasia já aconteceu. Hoje muitas pessoas falam de Deus sem viver na presença de Deus. É as pessoas que conhecem a Deus e abandonam a sua fé, ou troca a sua fé por promessas deste mundo. E a reconstrução do templo de Salomão é algo que está em pauta também em Israel. Há quem diz que ele já tem tudo preparado, eles só precisam pegar o espaço de volta, aonde tem uma mesquita muçulmana conhecida como Tomo da Rocha. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 4, dá também uma biografia das pessoas, como elas estariam nos finais dos tempos. Diz que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobediente aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, traidores, sem amor, obstinados, orgulhosos, inimigos de Deus. Nós podemos contemplar isso na humanidade. Também posso dizer que se cumpriu. Em Daniel capítulo 12, verso 4, ele fala que nos finais dos tempos a ciência se multiplicaria. E nós podemos ver todo o avanço na tecnologia, na área da medicina. Então, tem também crescido muito. Em Joel capítulo 2, verso 28, fala de um grande avivamento que será derramado sobre toda a carne. A Igreja de Cristo espera ansiosamente por este momento, onde toda a Igreja de Cristo será avivada pelo fogo do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, fala de um jargão em que o povo vai pedir paz e segurança. Assunto esse muito discutido também entre os governos. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, de doutrina de demônios. E a gente pode ver, né, tantas religiões que usam até a palavra de Deus, mas nós sabemos que é pregado doutrinas de demônio. Em Apocalipse 13, verso 3, 14 e 16, fala de um cenário global, um governo global que, né, é o aparecimento do anticristo, que está lá em Apocalipse capítulo 6, verso 2, o cavaleiro do cavalo branco, uma religião mundial, da qual será totalmente administrada pelo falso profeta, Apocalipse 13, a partir do verso 11, e de uma economia global, Apocalipse 13, verso 16. Ele terá o controle de toda a economia em suas mãos. Hoje nós estamos vivendo este cenário. O mundo pede um governo mundial, uma moeda mundial, uma religião mundial. Estamos caminhando para o cumprimento desta profecia. Então, até aqui são sinais que antecedem o arrebatamento da igreja. Nós estamos apenas aguardando a confirmação de mais alguns e estamos prontos para sermos arrebatados por Cristo nos ares. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos do 13 ao 18, 1 Coríntios 15, versos 51 e 54, vai falar do arrebatamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, também fala do arrebatamento. Então, depois destes sinais, Jesus Cristo vem até as nuvens e arrebata a sua igreja. No céu, a igreja agora chegou no céu, ela vai passar pelo tribunal de Cristo. Não é um julgamento, é para receber os prêmios daqueles que dedicaram a sua vida a Jesus, fizeram tudo por amor a Jesus. 1 Coríntios 3, versos de 11 a 15, 2 Coríntios 5, 10, vai falar do tribunal de Cristo. Depois do tribunal, a grande festa, a bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos de 1 a 9, Lucas 22, versos 28 a 30 e Mateus capítulo 26, verso 29. Nós desfrutaremos desta grande festa. Na terra, durante este período em que a igreja estará no céu, o anticristo, sobre a eficácia de Satanás, ele vai estar governando sobre toda a terra. E segundo Daniel capítulo 9, verso 27, ele vai assinar uma aliança, provavelmente de paz, com Israel e com muitas nações. Ele assinando
este tratado, esta aliança, começa a contagem regressiva de 7 anos de pequena e grande tribulação. Nós dividimos este período em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio, pequena tribulação. E os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. Dentro deste cenário, surge o falso profeta que vai levar todas as nações a adorar o anticristo e a sua imagem. Apocalipse 13, versos de 11 a 16. Os juízos do céu sob os 7 selos de Apocalipse 6. Eu vou passar para vocês o que vai acontecer agora dentro deste cenário escatológico. Nos primeiros 3 anos e meio vai acontecer a abertura de 7 selos e o toque de 6 trombetas. A 7ª trombeta vai desenrolar 7 taças do juízo de Deus que serão derramadas nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. O primeiro selo é o aparecimento do anticristo. Apocalipse capítulo 6, verso 2, é o cavalo branco. O anticristo, ele aparece no cenário para os finais dos tempos. O segundo selo é o cavaleiro do cavalo vermelho, e ele vem trazer guerra. O terceiro selo é o cavaleiro do cavalo preto, e ele vem trazer a fome mundial, que será consequências das grandes guerras. O quarto selo, o cavaleiro do cavalo amarelo, ele vai trazer fome, peste e guerra. O quinto selo vai apresentar a igreja que morre neste período. Vai haver salvação de almas dentro deste período e muitas pessoas vão morrer como mártires, ou seja, não vão negar o senhorio de Cristo. E dentro da perseguição religiosa, muitos morrerão por não negarem o senhorio de Jesus. O sexto selo, ele vai trazer catástrofes físicas no céu e na terra. Um grande terremoto que fará toda a terra tremer. Haverá fumaça e cinza, e o sol escurecerá por um período de tempo. E isso vai trazer grande pânico para a humanidade. O sétimo selo, é a abertura para o toque das 7 trombetas. Neste primeiro momento, 1/4 da humanidade morre. Daqueles que não foram arrebatados e que não morreram no dia do arrebatamento por causa de alguma coisa que possa acontecer, como carro desgovernado, avião que cai, navio que afunda, trem que bate, que se choca, incêndios e coisas dentro dessa natureza que vai acontecer no dia do arrebatamento. As 7 trombetas irão tocar. A primeira trombeta, ela traz saraiva, fogo e sangue sobre a terra. E 1/3 da vegetação é destruída. A segunda trombeta, ela traz algo como uma grande montanha que cai. E 1/3 da vida marinha e das embarcações são destruídas. Você pode acompanhar isso em Apocalipse capítulo 8. A terceira trombeta, rios e fontes d'água são contaminados, e 1/3 da água doce passa então a ficar poluída. A quarta trombeta, ela vai trazer escuridão. 1/3 do sol não vai brilhar, da lua e das estrelas. Havendo escuridão, provavelmente haverá muito frio. A quinta trombeta, uma invasão de demônios em formatos de gafanhotos. Eles vêm para atormentar a humanidade durante 5 meses, da qual a morte estará impedida.
de matar as pessoas dentro deste período. A sexta trombeta vai trazer cavaleiros do inferno. Os demônios provavelmente vão se materializar e vai passar a conviver com a humanidade para atormentá-los durante todo este período. Ao término do toque das trombetas, das 6 trombetas, morre 1/3 da população. Até aqui, os 3 primeiros anos e meio, morreu metade da população na pequena tribulação. Agora, a 7ª trombeta vai tocar e vão desenrolar as 7 taças e o final dos últimos 3 anos e meio. Bom, dentro dessa primeira etapa dos 3 anos e meio, vai se levantar 2 testemunhas para profetizarem em Israel. Apocalipse capítulo 11. Provavelmente essas testemunhas é Elias e Moisés. E também os 144 mil judeus selados para pregar sobre toda a terra. Apocalipse 7, versos 3 em diante. Tudo isso vai acontecer nos 3 primeiros anos e meio, para que muitas pessoas se arrependam e se convertam a Jesus. No final dos 3 anos e meios, o anticristo ele vai romper o acordo de paz que ele fez com Israel e com as nações. E neste período, da qual o profeta Daniel falou, Jesus falou, ele se assentará no trono e a partir de agora, todos os povos, línguas, tribos e nações serão obrigados a se sujeitar a ele e adorá-lo. Apocalipse 13, verso 3, Daniel 11, verso 45. Ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. Ele vai se assentar no templo de Salomão, que será reconstruído dentro deste período. O único culto que será permitido será o culto à besta, ao anticristo. Ele não vai aceitar a palavra de Deus e nada que se adore a Deus. Ele terá um controle absoluto das pessoas. Provavelmente dentro desse cenário, todas as pessoas já terão o dinheiro eletrônico, no corpo, todos já receberão se fosse hoje seria um chip, provavelmente alguma nova tecnologia que ainda virá, que vai ser implantado no corpo humano, e ele terá acesso à mente das pessoas, e ele vai passar a exercer um controle da mente. Já temos hoje tecnologia suficiente para que haja o controle da mente. Tudo isso você pode ler em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16. No final dos 3 anos e meio, as 2 testemunhas são mortas e elas então subirão para os céus. Agora, o anticristo, ele terá domínio total e absoluto sobre a terra, e ele então vai começar uma perseguição contra o povo de Israel. E a Bíblia diz em Apocalipse 12 que o povo tem que fugir para o deserto, aonde Deus vai proteger eles por 3 anos e meio. Então, todo o povo de Israel hoje já é convocado para voltar para a sua nação, porque eles estão prevendo a vinda do Messias. Para o povo judeu que vive a lei de Moisés, eles não creem em Jesus como Salvador, como Messias. É a plenitude dos gentios, o tempo da graça de Deus, da qual Deus agora não tem uma nacionalidade somente. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e a porta da salvação está aberta para gentios e para os judeus. Então, faça parte deste grupo. Aceite Jesus Cristo. Deus tem hoje salvação para a tua vida. As 7 taças da ira de Deus, a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio desencadeará então o derramar do juízo de
Deus agora sobre toda a terra. Antes foi um quarto, depois um terço, agora será no panorama geral do planeta Terra. A primeira taça trará uma chaga maligna sobre todos os assinalados com a marca da besta. A segunda taça, o mar se transformará em sangue e todo animal marinho vai morrer. A terceira taça, toda água doce também se transformará em sangue. A quarta taça, vai haver um superaquecimento do sol e os homens serão abrasados pelo calor. A quinta taça, o trono do anticristo, da besta, se faz tenebroso e eles começam a morder a língua de dor. A sexta taça, as águas do rio Eufrates se secam para que os exércitos do Oriente possam agora chegar até Israel, aonde eles estão no deserto, guardados e protegidos por Deus, para guerrear contra Israel, que é a batalha do Armagedon, que vai acontecer no final dos 7 anos de tribulação. A sétima taça, ela derrama sobre o ar e há grande terremoto sobre a terra, como nunca houve em toda a história da humanidade, e saraivada, pedras de mais ou menos 35 quilos cairá sobre a terra. No final dos 7 anos de tribulação, a religião apóstata, a religião governada, dirigida, liderada pelo falso profeta, ela cai por terra, assim como o império do anticristo também se rompe no final dos 7 anos. E todo aquele exército que está no vale de Jezreel para a batalha final, a batalha do Armagedon contra o povo de Israel, eles agora são exterminados por Jesus. Vai haver uma grande escuridão e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, juntamente com a sua igreja, para guerrear contra esses exércitos. E ele, o Senhor Jesus, lançará no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, o anticristo e o falso profeta. E todos os exércitos que estiverem ali irão morrer. Depois, o Senhor ele vai implantar o juízo das nações para colocar as ordens que serão estabelecidas para um governo milenar aqui na terra. Então, todos aqueles que chegaram vivos no final da tribulação, lembrando que a maioria morre, só nos 3 primeiros anos e meio morre metade da população. Isso porque não foi derramado ainda as 7 taças da ira de Deus. Se morreu metade na pequena tribulação, imagina a quantidade de pessoas que vai morrer na grande tribulação. Mas a Bíblia diz que chega pessoas vivas no final da grande tribulação. Os judeus que se convertem a Cristo durante este período e os gentios que também se converteram e os assinalados pela marca da besta. Eles, com seus corpos naturais, participarão do reinado milenar de Jesus na terra, segundo agora os critérios estabelecidos por Jesus. E a igreja de Cristo reinará com ele durante todo este período. O diabo e seus demônios serão acorrentados no inferno, terminando o reinado milenar de 1000 anos de governo de Cristo sobre a terra, cuja capital será Jerusalém. O diabo ele será solto do inferno para enganar as nações, porque as pessoas têm o direito de escolher se elas querem morar no céu eternamente com Jesus
ou querem ir para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas, ao término deste período, o diabo ele é lançado no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que morreram e foram condenados ressuscitarão, para agora cada um ser julgado segundo as suas obras e serem lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que estarão eternamente separados de Deus. Após tudo isso, vem então a cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade que Deus tem preparado para o seu povo, todos aqueles que o aceitaram, todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, ou que morreram crendo na promessa do Messias desde o tempo de Adão e Eva. Esta cidade, ela é perfeita, esta cidade ela voa, e nós vamos viajar pelas galáxias durante toda a eternidade, aonde estará presente a glória do Senhor. Então, você pode escolher aonde você quer passar a eternidade. Esses são os fatos que vão desenrolar daqui para frente. A partir de agora, você vai ouvir muito sobre um governo mundial, uma liderança mundial, uma moeda mundial, mais do que você tenha ouvido. Que você possa parar para refletir, para pensar, que você possa colocar a sua vida espiritual nas mãos de Deus, porque Ele tem todo o controle nos céus e na terra. Entrega a sua vida para Jesus, creia nele, e tudo mais Ele fará por você. Vamos orar? Santíssimo e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade e amor. Que todos, meu Deus, possam se curvar diante da tua presença soberana, e a tua paz, a tua bênção, a tua glória esteja sobre cada um. Eu oro, meu Deus, para que eles tenham entendimento, tenham sabedoria, tenham conhecimento da tua verdade. Liberta-os e salva, Pai, para louvor de teu nome santo. Assim eu oro, pedindo também que o Senhor os abençoe para a glória e louvor de teu santo nome. Amém e amém. Você que gostou deste estudo, se inscreva no nosso canal, indique este canal para alguém, faça um comentário e nós entraremos em contato com você. Não esqueça de dar o seu joinha e ativar o sininho para você receber novas notificações.